Você já me odeia vendo o título desse vídeo? Porque eu ia falar: "Ah, lá vem, vou ver só pra xingar ela". Mas eu sou legal, juro pra você, tá. Pra contexto, eu vou te ensinar aqui coisas que teriam me ajudado muito se alguém tivesse me ensinado ou no começo ou no meio da minha jornada, ou até talvez no finalzinho, ou chegando perto de onde eu tô agora, e que fizeram toda a diferença pra mim e que eu não sabia que fariam tanta diferença em faturamento, que faria tanta diferença em crescimento profissional, que fariam tanta diferença em realização e não cair em furada, sabe, cair em armadilhas. Então se você tá pensando em empreender, se você já empreende, se você já tem um negócio e tá agora querendo crescer, tá enfrentando desafios, porque quando a gente empreende, a gente sempre enfrenta, presta atenção nas coisas que eu vou te falar, porque se você conseguir absorver elas, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado. Só pra contexto, tá, antes de eu começar já as dicas, cara, por que que eu faturei já muitos milhões antes de 25 anos, né? Eu tenho 26 pra agora, neste momento desse vídeo. Mas isso aconteceu porque desde os 12 eu empreendo, né, então eu consegui faturar muito não por: "Ai, eu dei uma tacada de sorte em alguma coisa específica", eu fui empreendendo, errando, acertando. E um outro ponto também importante é que faturamento não é igual a lucro, então por mais que eu tivesse muito lucro, eu cometi muitos erros, mesmo faturando muitos milhões, muitos erros que me custaram também dinheiro. Então, eu acho importante você saber disso, sabe, que não nem tudo são flores, assim. Mas isso é real, e eu sei que isso é muito legal para pessoas verem, talvez, o que que leva alguém a conseguir fazer coisas que são fora do comum ali, fora da caixa. E o primeiro ponto é sobre mentalidade. E é muito interessante, porque, assim, mentalidade é um dos pontos que eu acho que quando pega a galera dos coaches e tal, eles conseguem estragar várias palavras, né. Mentalidade é uma dessas palavras, parece que eu vou falar pra você ir na frente do espelho e falar: "Eu posso, eu posso, eu posso", e acabou e tudo vai dar resultado. Mas na verdade, como uma pós-graduada em filosofia, além de empreendedora, o meu jogo sempre foi entender o ser humano, entender como a gente pensa, nossas motivações, nossos desejos, nossos anseios, medos, e como que o ser humano funciona, que está dentro da psicologia, sociologia, antropologia e filosofia, são os 4 grandes ali centros de estudo sobre o ser humano, sob um viés mais cognitivo, mais mental, mais subjetivo. Isso me ajudou muito a conseguir entender mais sobre o meu cliente, a entender mais sobre colaboradores, a entender mais sobre mim mesma. E a mentalidade, na verdade, é assim, o teu sucesso, e aí a sua definição de sucesso pode ser a que você quiser. Sucesso pra você pode ser, sei lá, R$ 10 milhões. Sucesso pra você pode ser ter uma família que você consiga ficar com seus filhos. Sucesso pra mim é escolher daquilo que eu sou escrava. Então, sucesso pra mim é sentir que eu consigo escolher as coisas que eu quero fazer rumo a algo, sabe, não ser escrava do, sei lá, de como eu tô me sentindo, não ser escrava do meu medo, mas escolher daquilo que é. E sucesso pra mim é sentir que o processo vale a pena. Então, em vários momentos tiveram pessoas que olharam de fora e falaram assim: "Nossa, a Isabela é muito bem-sucedida", e eu naquele momento estava me sentindo a bosta do cocô do cavalo do bandido, tipo assim, eu estava zero me sentindo uma pessoa de sucesso, porque o processo não estava valendo a pena. Então independente do dinheiro vir ou não, estava uma bosta. Minha vida estava uma merda, eu estava me sentindo mal, eu não estava num relacionamento, meu relacionamento não estava legal, sabe, por mais que fosse um relacionamento incrível, não estava legal. Eu estava sempre doente, e eu acho que muita gente não entende isso, que o primeiro princípio é mentalidade. A sua cabeça. Se tem um machado que você tem que afiar do começo ao resto da sua vida, é a tua cabeça. E eu vejo como mãe também, porque eu tenho 2 filhos, né, como mãe eu olho e falo: "O machado que eu tenho que afiar dos meus filhos, para que eles consigam", né, é porque fala de ficar 90% do tempo afiando o machado, depois você vai lá e dá uma tacada só. Mas o machado que a gente tem que afiar é o machado da gente, como a gente pensa. Porque tudo é guiado, né. Como você pensa, né, aquilo que você pensa vai ditar aquilo que você sente, e aquilo que você sente vai ditar também aquilo que você pensa, que vai ditar aquilo que você faz, que vai ditar os resultados que você gera. Então, na verdade, não é só sobre coisas técnicas. E durante muitos momentos, assim, da minha vida, eu vejo que eu estava muito mais focada naquilo que era técnico, tipo: "Ah, eu preciso aprender essa coisa técnica", mas eu não estava afiando o machado na minha cabeça, e aí eu acabava, tipo, beleza, você pode até saber a melhor técnica do mundo dentro do teu negócio, dentro de alguma área específica, mas se a sua cabeça não tá pensando do jeito certo, não adianta de nada, você vai usar pra coisa errada. Então o primeiro ponto que me fez conseguir ter resultados e que me faz conseguir continuar tendo resultados cada vez melhores, não só financeiramente, mas também mentalmente, também de construção, sabe, de uma parada legal, é afiar o machado da minha mente.
é estudar sobre psicologia, é você entender como que funciona a sua cabeça, é entender os seus padrões mentais. Então, se você no seu negócio quer ganhar dinheiro, você quer ter resultado, e você tá só focando naquilo que é técnico, eu tenho que aprender só processos, eu tenho que aprender agora alguma coisa técnica disso daqui. Para um segundo, cara, lê um livro, tipo assim, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, sabe, do Joe Dispenza. Começa a olhar sobre coisas relacionadas à motivação do ser humano. Começa a se fazer perguntas. A filosofia é muito isso, né? Saber fazer perguntas. Por exemplo, saber fazer perguntas me faz vender muito mais. Porque eu sei fazer a pergunta certa, que gera uma reflexão na pessoa que tá do outro lado, e essa reflexão faz com que a pessoa compre aquilo e eu não tenho que vender pra ela. Então, toda venda, tipo uma call de vendas comigo, não sou eu que tô vendendo nada. A pessoa tá vendendo pra ela mesma. Porque eu sei fazer pergunta. Então, mentalidade, cabeça. Pensa assim, ó, se você sempre cai num padrão autodestrutivo, por exemplo, você vai lá, cria um negócio, aí chega no momento difícil do seu negócio, você ao invés de perseverar, você vai lá e pensa em outra coisa, você quer fazer outra coisa, você quer mudar a estratégia inteira, você quer criar um novo negócio, não adianta você saber as coisas técnicas, você sempre vai estar voltando da estaca zero, tá ligado? Você sempre vai estar voltando do zero, você sempre vai estar tendo que recomeçar, e isso vai acabar atrasando o teu progresso, mas não porque você não sabe o técnico, mas porque você não entendeu que você tem um padrão mental, que você sempre se sabota na hora que as coisas ficam difíceis. Então, se tem a coisa mais principal, a primeira de todas é cabeça, afia o machado da sua cabeça, entende como você pensa, da onde vêm os seus pensamentos, porque tem coisa que vem de gerações da tua família, entende de onde vêm seus traumas, entende os seus padrões de sabotagem, porque no momento que você domina isso, você se torna confiante. Por quê? Porque você passa a fazer as coisas, mesmo aquela que você não quer, mesmo aquelas que você tem insegurança, e isso te torna forte, e isso te torna muito mais capacitado para conseguir ter melhores resultados. Então esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é se permitir errar e corrigir no caminho. Eu acho que muita gente não entende isso e tem gente que às vezes não começou a empreender até hoje porque tá esperando a hora certa, a hora perfeita de fazer as coisas. Hoje, ó, eu vou falar pra vocês coisas que eu faço muito bem, mas que eu não fazia muito bem, tá? Mas coisas que eu faço muito bem hoje. Ter negócio, então construir negócios, estratégia de negócio, eu não era muito boa nisso. Eu sabia fazer roupa, tirar umas fotos e saber o que o meu cliente queria e ficar fazendo coisa operacional. Não sabia montar uma estratégia de negócio, hoje eu sei. Palestrar. A primeira palestra que eu fui ministrar, assim, entregar, tudo bem, eu tinha 16 anos, né, eu era uma adolescente, mas a primeira palestra, cara, eu fiquei 2 dias sem dormir, eu suava, eu dei branco 3 vezes em cima do palco, me deu branco, eu tive que olhar ali um papelzinho, porque eu não sabia o que falar, eu fiquei muito nervosa, eu não sabia fazer isso. Conteúdo. Eu sei montar estratégia de conteúdo, gravar conteúdo, falar com vocês. Por mais que eu tenha aqui um roteiro só com uns bullets, né? Ou seja, uns tópicos, eu consigo entregar um vídeo bom que vai gerar um resultado pra você. Mas eu não era assim no começo, cara. O primeiro vídeo que eu fiz no YouTube era assim: oi, eu resolvi criar esse canal pra falar umas coisas. Tipo assim, não era bom, entendeu? Mas e daí? Se eu esperasse ficar muito boa, eu nunca ia ficar. Porque se a gente espera ficar bom em alguma coisa, pra começar a fazer aquela coisa, isso é totalmente contraintuitivo. É a mesma coisa de você falar, cara, eu só vou começar a correr quando eu conseguir correr uma maratona. Não tem como, pra você conseguir correr a maratona, você tem que correr 1 quilômetro, quase morrendo, falecendo no chão, pra correr 2 quilômetros, pra correr 5, pra correr 10, pra correr 15. E foi assim, corrida comigo foi assim, sabe? 1 quilômetro era tipo, até que eu passei a correr 21 muito fácil. Hoje em dia, 2 quilômetros voltou a ser uma merda, entendeu? Porque também você perde muitas das habilidades. Então, eu nunca esperei estar pronta pra fazer algo. Eu ia fazendo, mesmo que não fosse perfeito, dando o meu melhor com aquilo que eu tinha. Então, assim, eu não tinha uma câmera foda no começo, mas eu tinha um celular, e aí eu tirava com o celular. Eu não tinha microfone, então eu fazia sem microfone, mas eu fazia. Eu não tinha uma equipe ou um estúdio, que nem vocês veem agora, mas eu fazia dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Então, se você tá esperando o momento perfeito, se você fica planejando demais, você, na verdade, tá atrasando o seu progresso, atrasando o seu aprendizado. Esse é um outro ponto que me fez ter resultado, é que eu sempre dei a cara a tapa, sabe? Eu sempre assumi e falei, cara, eu vou aprender no caminho, não é que eu vou sair fazendo e errando só. Eu vou aprender, mas eu tô disposta a errar no caminho de acertar. E isso daí é muito importante. Aí já vem a lição número 3, que é o seguinte, cara, o jogo de vencer dentro de um negócio, de ter o sucesso aí que você espera, que você delimitou e determinou pra você falou, porra, é isso a minha parada. Esse jogo, na verdade, não é de quem sabe mais só, é de quem aguenta mais. Eu tava até falando com o Luan, que é meu marido e meu sócio, né? E a gente tava falando, cara, podem falar o que quiserem da gente, mas não podem falar que a gente nunca pegou no peito e assumiu nossos BOs e continuou. Porque a gente tava revisitando, cara, olha o tanto de coisa que a gente já passou.
Pra chegar no momento de negócio que a gente tá no melhor momento de negócio, com o negócio voando, com todas as coisas acontecendo, a gente teve que passar por rompimentos de sociedade traumáticos, a gente teve que tomar golpe, a gente teve que tomar prejuízo financeiro, a gente teve que quebrar a cara com colaboradores, com time, a gente teve que errar. Mas o que eu vejo você tem que continuar. E esse continuar, ele vem de uma parada também da mentalidade lá do começo, entendeu? Então, tá difícil agora? Beleza, mas daqui a pouco não vai tá tão difícil. Ou, se tá difícil agora e você desiste, você vai chegar nesse difícil de novo, e vai ser difícil de novo, porque você não passou por ele. Entende? As coisas não ficam mais fáceis com o tempo, elas ficam mais fáceis conforme você continua fazendo. Então não é tipo, vamos supor, você tá numa cagada ali na sua relação. Eu gosto de fazer esses paralelos com vida pessoal, que eu acho que fica mais fácil de entender. Mas você tá no seu relacionamento, você tá numa fase que vocês não se comunicam direito, tá meio ruim ali, aí você só vai dar tempo? Não, você tá jogando pra debaixo do tapete. Alguma hora essa merda aí vai voltar e vocês vão ter que resolver. Então é melhor você resolver, por mais difícil que seja, pra que as coisas ficarem mais fáceis depois. A lógica é, o mais difícil primeiro. Se tá fácil primeiro, vai ficar difícil depois. Se tá difícil primeiro, fica fácil depois. Isso em tudo na sua vida. E a não conseguir passar pelo difícil primeiro é muitas vezes o que não te permite viver coisas fáceis depois. Então esteja disposto a fazer as coisas difíceis primeiro, tá? Isso daí vai te ajudar demais. Outra coisa também que me fez conseguir ter resultados e que continua, né, é que eu nunca pensei com a minha cabeça. Então assim, como eu sempre estudei desde muito nova, filosofia e tal, eu sempre fui uma pessoa que gostava de pensar com a cabeça dos outros, entender os diferentes pontos de vista, debater, sabe? Conversar, entender, nossa, fulano pensa diferente, por que ele pensa diferente? De onde que vem esse pensamento diferente? E me colocar no lugar das pessoas e tudo, e isso facilita muito. Quando você tem um negócio, ou você quer ter sucesso tem um negócio, você não tem que pensar com a tua cabeça, você tem que pensar com a cabeça do seu cliente. Eu falo isso muito, e parece algo óbvio, mas quando você pensa nisso de forma mais profunda, você vai ver que é a maior verdade do mundo. Tem gente em empresa que normalmente quando faz cagada é o quê? Tá pensando só com a cabeça dos donos, dos diretores, aí senta numa mesa, todo mundo chega num consenso, às vezes de uma campanha, e aí depois acontece um rebosteio dessa campanha, dá tudo errado, e aí as perguntas falam, nossa, não tinha ninguém pra perguntar? Nossa, mas não falaram com ninguém antes? Não, provavelmente não, entendeu? Estavam pensando só com a cabeça deles, tipo, o que é melhor para a empresa? O que vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro? E na verdade, quando você tem um negócio, você tem que pensar, o que é melhor para o meu cliente? Pô, eu ensino conteúdo, né? Então, até, por exemplo, na mentoria empresarial que eu tenho, são vários empresários, mentalidade, posicionamento, conteúdo, estratégia de conteúdo, negócio educacional e mentoria e vendas. Em todos esses pilares é a mesma coisa. Sabe? Você tem que pensar com a cabeça do outro. Até quando a gente fala de mentalidade, pra você conseguir lidar com outra pessoa, não adianta eu projetar o que eu acho que o André tá pensando, ou o que eu acho que o André quer. Não funciona assim a relação. Normalmente as relações dão errado porque as pessoas não sabem se colocar um pouco no lugar do outro e falar, cara, na posição dessa pessoa talvez eu faria a mesma coisa. E conseguir entender, beleza, então o que ela não sabe sobre aquilo que eu sei pra que a gente consiga chegar no meio do caminho. E quando a gente fala de negócios é a mesma coisa. Vai criar um produto? Não fica pensando se esse produto é o que você gostaria de ter, o que você acha mais incrível. Conversa, pensa nesse cliente, será que é o que ele quer? Será que dentro de tudo que ele tá vendo, todas as outras marcas, todos os outros concorrentes, isso daí se destaca? Ou é a mesma coisa de todo mundo? Será que isso é tão genial assim? Ou será que as pessoas, na verdade, não fizeram isso porque não tem interesse do público? Entende? Então, pensa com a cabeça do outro. Quando a gente fala de estratégia de conteúdo, principalmente, cara, o conteúdo, ele é, na verdade, pro outro, né? Eu não tô fazendo esse vídeo pra mim. Se eu estivesse fazendo esse vídeo só pra eu assistir, beleza, eu vou falar só o que eu quero, só o que eu acho legal e acabou. Mas eu tô fazendo pra você ver. Se eu tô fazendo pra você ver, não adianta eu pensar o que eu gostaria de ver. Sim, é o que eu gostaria de saber que mudaria algo pra mim, mas aí eu projeto e falo, porra, mas se a pessoa tá do outro lado, talvez ela não saiba essas coisas e isso vai ajudar ela. Porque se você conseguir afiar o machado da sua cabeça, você vai tomar decisões diferentes, você vai ter mais resultado. E aí você talvez lembre, porra, foi aquele vídeo lá que fez diferença pra mim. Sabe? E a gente cria uma relação. Ou algo, às vezes, você tá passando por um puta perrengue, por um puta BO aí você fala, cara, é o difícil, mas vai ficar mais fácil depois se eu passar por isso. Então, como que eu vou passar? O que eu aprendo com isso? Aí você fala, nossa, eu vi aquilo naquele vídeo. Então, eu tenho que pensar no teu lugar. Porque se eu fosse falar, por que eu ia falar isso pra mim, se eu já sei isso? Eu tenho que falar aquilo que é o melhor pra você, não só pra mim. Entendeu? Então, o conteúdo, muita gente erra no conteúdo porque faz conteúdo pensando só em si.
não faz pensando no outro. Então, pensar com a cabeça do outro é o que me fez conseguir construir relações, é o que me fez conseguir, sei lá, criar filhos legais, sabe? Tá criando filhos legais, ter relações muito boas com colaboradores aqui da empresa, ter relações muito boas com clientes. Tem cliente que tá comigo há anos e anos e anos e anos. E é de você realmente sair um pouco da tua cabeça e olhar pelo olhar do outro e enxergar a situação um pouco mais de fora, sabe? Isso daí vai te ajudar demais também. E o último ponto de todos, e que, cara, se você fizer, com certeza vai te ajudar muito também, que é construir em público. Eu sei que não é pra todo mundo, eu sei que tem gente que tem muito receio, mas quando você vai afiando o machado da sua cabeça, né, e você para de ficar tão refém do que os outros acham, o que os outros pensam, se vão gostar, se não vão gostar, hoje em dia eu cago pra isso. Sabe, se alguém vai me criticar, ou se alguém acha legal o que eu falei, eu ligo pros meus clientes, se é algo bom pra eles. Mas se você não liga tanto pra opinião dos outros sobre a sua vida, construa em público, porque se eu não tivesse construído em público, imagina, se eu não tivesse criado o meu negócio, mesmo da casa dos meus pais, mesmo sem ter dinheiro pra fazer algo muito foda, muito incrível, do jeitinho que eu conseguia, mostrasse o caminho, fosse mostrando minha evolução, a jornada, as coisas que eu fui aprendendo, eu nunca estaria onde eu tô hoje. Porque eu não teria criado oportunidades pra chegar onde eu tô hoje. Talvez eu não tivesse entrado em educação, talvez eu nunca tivesse feito uma palestra, talvez eu não tivesse escrito meu livro, O Jovem Digital, talvez eu não tivesse, sei lá, feito publicidades com marcas grandes, talvez eu não tivesse o Sparks, que é essa mentoria empresarial. Porque como que eu ia criar desejo das pessoas de aprender comigo se eu não mostrasse aquilo que eu tava aprendendo, se eu não mostrasse essa evolução? Então, construir em público, sabe? Mostrar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tô fazendo, compartilhar. Não precisa ser sua intimidade, mas compartilhar foi o que abriu portas para que eu criasse novas oportunidades na minha vida. Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ter um negócio pequeno, não tenha vergonha de estar no começo, não tenha vergonha de não ter a melhor câmera, de não ter o melhor cenário, porque mostrar a sua evolução pode abrir portas que você não faz ideia de quais sejam. Pode abrir portas para você ganhar mais dinheiro do que você imagina que vai ganhar nesse caminho que você tá. É muito doido isso. Mas, cara, hoje em dia a gente tem a oportunidade de criar oportunidades para nossa vida com um custo muito baixo, gravando um vídeo, mostrando aquilo que a gente tá fazendo. Não tenha vergonha, você tem que ter vergonha de fazer coisa errada, você não tem que ter vergonha de trabalhar, você não tem que ter vergonha de correr atrás dos seus sonhos. E se você estiver afiando ali a tua cabeça, dane-se o que os outros pensam. Esse caminho é seu e das pessoas que você vai ajudar ao longo da jornada. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, eu espero que você consiga, enfim, pegar isso e realmente, sabe, se apropriar desse tipo de pensamento e dessas coisas que eu tô falando, porque vai fazer muita diferença na sua vida e eu quero saber o que você achou. Se você não tá inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, ó, é só apertar no inscrever aqui embaixo, deixa um like aqui que ajuda muito, e se puder, deixa no comentário o que você achou, se já fazia alguma coisa dessas, te ajudou, o que você vai fazer a partir de agora diferente, e eu espero de coração que te ajude. Fique por aqui, links importantes estão sempre embaixo, tá? Se você é empresário, empresária, quiser ajuda das nossas empresas para crescer seu negócio, enfim, para ter mais reconhecimento, vender mais, eles sempre vão estar aqui na descrição, e conte comigo, tá? Fica por aqui, porque a gente tem vídeos novos toda semana, focados em te ajudar, alguns mais técnicos, outros mais mindfulness, né? Tipo esse daqui que eu trago aprendizados, mas que eu tenho certeza que vão te ajudar na tua jornada. Beijo no seu coração e te encontro no próximo vídeo. Tchau!